Olá, estamos iniciando o nosso programa semanal, Espiritismo e Reflexões, programa que conta com nossa honrosa participação aqui do Dr. Francisco Aranda Gabilan, advogado renomado, professor e palestrante espírita. Dr. Gabilan tem uma história linda, maravilhosa. É difícil achar lugar na agenda dele para a gente poder conversar pessoalmente, por telefone, por e-mail, por WhatsApp. Ele nos atende a qualquer um dos grandes amigos dele aí, mundo afora. Mas é porque ele leva uma vida com muitas viagens, muitos compromissos profissionais, muitas palestras dentro e fora do Brasil, e levando sempre aquela mensagem espírita de conteúdo que faz com que a gente possa interpretar melhor o que é que diz o Livro dos Espíritos com a decodificação que foi feita por Allan Kardec, o francês. Doutor Gabilan, muito bem-vindo ao nosso terceiro programa aqui. Obrigado, é meu prazer. A assistência que a gente vem tendo aí a cada programa vem crescendo, o que mostra aí o acerto na escolha dos temas. Eu queria lhe fazer uma pergunta e automaticamente fica já como sugestão do seu comentário do nosso programa de hoje, para nós falarmos um pouco do passado. Porque o Espiritismo a gente fala sempre, e aí nós estamos reencarnando, né? Vamos pensando sempre num futuro, vou reencarnar depois que eu desencarnar nessa existência minha, né? E aí vem o tema exatamente esse, sobre o nosso passado. Qual é o valor do nosso passado? Aliás, eu vou lhe fazer uma pergunta que nos cursos que eu fiz aí de doutrina espírita, né, eu não ouvi nenhum dos meus mestres, e gostaria de ouvir de você como mestre também. Você faria uma regressão? Você sugeriria uma regressão a vidas passadas de um aluno seu, de um companheiro seu? Olá, como vão, irmãos e irmãs, companheiros e amigos, novamente aqui conosco. Pois vou partir então de trás para diante a coisa, né? Com relação à regressão. Eu já ia entrar na temática relativa às consequências do passado na nossa existência. Eu diria o seguinte: é possível a regressão? É possível. Ela existe? Existe. Há quem pratique? Há quem pratique. Gabilan, você recomenda? Não. Não recomendo. Porque teria que ser uma recomendação em termos de terapia, de tentar modificar as consequências de determinadas afecções da alma ou mesmo do corpo físico para as criaturas. Isso não é fácil. Não é fácil porque teria que se escarafunchar essas causas lá de trás e fica meio complicado. Por que eu digo não de uma maneira geral? Eu digo não porque, olha, gente, é uma verdadeira decepção de muita gente descobrir quem foi. Alguém, e veja bem, suponha que a criatura descubra, se ele faz a regressão porque está querendo saber de algum problema, mas vamos falar que não quer saber de nada, quer só fazer por experiência. Se ele descobre que ele foi uma pessoa importantíssima, um filósofo, um grande estudioso, vai se encher, na verdade, de empáfia, de egoísmo, de egocentrismo, e vai achar que ele está aqui superior às outras criaturas, o que é péssimo, na verdade, para o desenvolvimento dela. Ou o contrário, ele descobre, na verdade, que foi um nada, que só foi erros, decepções, etc., e aí vai se desgostar com a existência. Eu acho, pessoalmente, que a maneira de mexer com o passado é nós nos analisarmos, até às vezes com o concurso de outra pessoa, quem nós somos atualmente. Nós somos reflexo do nosso passado. Nós sabemos, na verdade, que a nossa conduta de hoje espelha a nossa conduta do passado. Sem dúvida nenhuma. E por isso que nós falamos tanto na Reforma Íntima, como falamos no encontro anterior com vocês mesmos, porque nós estaremos agora, então, refletindo a nossa existência para uma próxima existência. Só por essa razão. Agora, se alguém falar, mas eu gostaria de fazer, faz. Arrisca. Não vem amanhã dizer que você não sabia quem é que tinha sido e quais são as mazelas que tinham colocado na sua existência. Costuma-se dizer, na verdade, que as pessoas se escondem em títulos do passado. Eu acho que foi isso, foi aquilo, tal, mas essas coisas todas, elas podem complicar a existência da criatura, tá bem?
Afinal de contas, quando se faz uma sessão de psicanálise ou de psicologia, não de psiquiatria, porque psiquiatria é medicina e diz respeito a afecções fisiológicas da criatura. Mas quando se fala em psicanálise e em psicologia, de alguma maneira é um escarafunchar da personalidade da criatura, mas sem ficar entrando em fatos passados. A regressão entraria em fatos. É uma viagem, às vezes, dolorosa. Tá bem? Muito bem, mas vamos para a nossa temática de hoje. Tem uma frase popular, meu querido Ronaldo e meus queridos companheiros que nos seguem aqui nesse nosso encontro semanal. Uma frase que diz, a criatura diz, olha, quer saber de uma coisa? O passado está morto. Pois eu afirmo categoricamente, com base nas conceituações dos próprios espíritos, de uma lógica irrefutável, de que isso é falso perante o espiritismo. Essa afirmação de que o passado está morto, não está morto, ao contrário, está mais vivo do que a gente pode imaginar. Vamos começar. Quem é que pode, hoje em dia, admitir que a gente é de agora? Que nós somos criaturas de agora. Nós, a criatura espiritual que somos de agora. Nós somos criaturas bilenares, gente. Bilenares. Aliás, os espíritos dizem para nós, o André Luiz nos diz isso claramente, no livro Evolução em Dois Mundos, inclusive, ele nos diz claramente que na genealogia do espírito, genealogia quer dizer a evolução, uma caminhada evolutiva da criatura, lá atrás, isso se chama, inclusive, nós espíritos são chamados de princípio inteligente, porque ainda está em fase embrionária, inicial, que vai evoluir. Diz ele que nós temos a bagatela nesse espaço todo, entre o comecinho lá de começar a serpentear-se entre vírus e bactérias para evoluir, nós espírito, para chegar às portas da humanidade, às portas da hominidade, que é o estágio que nós estamos, não é já chegar no pensamento já contínuo, na luz da razão e no livre-arbítrio, é só sair dos pensamentos fracionários e começar para a ideia, os pensamentos contínuos, que vai se tornar a razão, a racionalidade. Nós temos a bagatela de 15 milhões de séculos, gente. 1 bilhão e 500 milhões de anos de vidas sucessivas, vidas que começaram lá com estágios bem inferiores. Qualquer um de nós, lendo qualquer livro aí relativamente à criatura humana, a biologia da criatura humana, a genealogia da criatura humana, sabe que, na verdade, nós temos lá para trás uma idade biológica muito menor que a gente tem hoje. Hoje a gente já está beirando aí os 90, 100 anos e até um pouquinho mais. Lá para trás, a idade média era de 30, 35 anos e assim por diante. Então imagina quantas existências nesse 1 bilhão e 500 milhões de anos a gente tem. Então a gente não é de hoje, não. E por não ser de hoje, o único raciocínio que nos socorre para justificar, para nós exemplificar, para nós admitirmos essa possibilidade é a reencarnação. A reencarnação não é um dogma, gente. É uma realidade lógica e cientificamente comprovada. Existem livros de gente não espíritas, gente estudiosos das questões evolutivas da alma e que chegaram à conclusão da existência da reencarnação mesmo. Tal. Portanto, se nós temos esse passado de vidas sucessivas, é óbvio que esse passado reflete no futuro. Reflete na existência atual, influi no nosso presente, sem dúvida nenhuma. De sorte que, se nós quisermos saber, e aí vem uma resposta com relação ao que o nosso querido Ronaldo nos perguntou, como lance inicial, a respeito de nós fazermos aí a regressão de memória, se a gente quiser saber quem nós somos, é bom a gente, aliás, que a gente quiser saber quem nós fomos, a gente só tem que fazer uma análise, saber quem nós somos hoje.
nós somos hoje reflexo da influência que essas existências anteriores refletiram em nós. Nós estamos constantemente com doenças que nem a medicina fica sabendo o que é. Tem uma causa. A todo efeito corresponde uma causa. E, portanto, essa causa, com certeza absoluta, estará influenciando no presente. Trazendo para a doutrina espírita, as pessoas procuram a doutrina, a grande maioria das pessoas procura a doutrina, um pequeno percentual é pelo amor. Não é pelo amor e pela dor que se fala constantemente? Pois é, pelo amor é muito restrito, na verdade. Mas, das vezes, procura a doutrina para resolver graves problemas e dúvidas que as religiões anteriores acabaram não revelando claramente, com clareza e com lógica, colocando muitas das vezes como castigo de Deus, castigo do Criador, mas isso não consola a criatura e, portanto, tem que ir um pouco mais fundo e o aclaramento somente é que vai trazer. Vamos ver algumas indagações. Eu trouxe um rol de indagações de uma certa vez, de um certo estudo nosso. Eu vou seguir esse roteiro aqui. As criaturas aparentemente chamadas normais, se suicidam. Qual será a causa disso? Qual a razão? Essa questão fica latente aí. Por que as pessoas se suicidam? Por que ocorrem mortes prematuras, gente? Criaturas que mal viveram, mal nasceram, por que morrem? Ou então estão na flor da infância e morrem. As criaturas ficam indignadas, desesperadas, literalmente, com essas mortes que ocorrem aí. E no nosso relacionamento familiar, falar da família, na verdade, aproximação de criaturas com identidade diferente, gostos diferentes, atitudes diferentes, personalidade diferente. No nosso relacionamento familiar, a gente pergunta por que será que é tão conturbado a família? Claro que são alguns casos, não são todos, é isso. Outros dizem, por que nós temos filhos problemas? Por que nós temos pais muito severos? Afinal de contas, nós somos várias criaturas em casa e, de repente, só temos um filho problema e o resto é todo mundo muito diligente, muito estudioso, muito educado, tudo, e, de repente, temos um filho lá destrambelhado. Por que será? Qual a razão pela qual nós nos envolvemos em tragédias passionais? Gente, dia a dia isso. Aliás, programas televisivos vivem à custa dessas grandes tragédias aí, e fala-se muito em feminicídio, porque o grande percentual é isso mesmo. Dessas tragédias acabam em graves crises e até mortes e tal. Por que razão muitos de nós pensam isso? Por que nós não somos compreendidos? E aí tem uma série de coisas incríveis, deformidades corporais, distrofias, mutilações, surdez, mudez, paraplegia, leucemia, fogo selvagem. Gente, que mundo de deformidades corporais e de afecções, né? E inibições genésicas. Por que razão esta ou aquela criatura, ou o homem ou a mulher, é estéril? Por que ocorre a impotência? Por que ocorre a frigidez? Agora vem questões que são espirituais, verdadeiramente. Por que nós estamos em estado de angústias, de depressões, de aflições, de agruras, de provações, e até mesmo, aí fica muito mais genérico, que são afecções da alma mesmo, porque nós estamos envolvidos, às vezes, em graves obsessões. Nós somos obrigados a trazer fato histórico, e não é crítica isso. As religiões, elas deveriam ser um bálsamo de conexão com o alto, e essa seria a missão de evoluir, fazer a criatura evoluir e compreender as coisas profundas como essa. Elas também tiveram, essas religiões, empenhadas, muitas empenhadas, em descobrir a origem desses males, todos a que nós nos referimos agora. Porém, ela não conseguiu admitir as causas anteriores, porque não admite, desavisadamente não admite as chamadas vidas sucessivas. Quer evitar a palavra reencarnação? Parece brincadeira a palavra reencarnação, querido Ronaldo e meus queridos amigos e irmãs.
Parece que a palavra reencarnação dá urticária nas pessoas. Vá de reto, Satanás, salamanga, mangalô 3 vezes, porque quando a gente fala em reencarnação. Não, vamos falar então em vidas sucessivas, em causas anteriores tal. E deixar essa história de castigo de Deus. E castigo de Deus, Deus não castigaria jamais a sua criatura, ele que é todo bondade absoluta. E, portanto, jamais faria isso com a sua criatura. É nesse instante, é nesse contexto, é que o Espiritismo vem facilitar a tarefa de compreender essas causas desses males, dessas afecções e desses estados de alma da criatura. Tem 2 instrumentos preciosíssimos, que é a reencarnação e a lei de causa e efeito. Ambas elas se conectam com as vidas sucessivas, elas se conectam com a existência de vidas anteriores. As vidas sucessivas podem, efetivamente, desvendar o mistério da evolução constante dos seres e, portanto, todas as ocorrências que sucedem nessas vidas sucessivas aí. A sucessividade de vidas é a chamada chave dos mistérios que ocorrem dos males e dos bens dos homens. É curioso, incrível. Uma revista muito antiga fez uma enquete. Essa revista ainda existe até hoje, mas na época ela era bastante mais séria. Ela fez uma enquete e perguntou nos pontos de ônibus, aí, nos lugares das praças públicas, quem é que acredita na reencarnação. E eu até fiquei muito curioso de saber isso. As pessoas disseram, por que o repórter queria saber isso? Ele dizia, porque esse tema é muito curioso. As pessoas a gente quer saber se ela acredita ou não. Então houve uma resposta muito curiosa. 84% das pessoas, aliás, ele tinha que falar qual era a religião dele. Se ele falasse que era espírita, o repórter deixava de lado e não dava continuidade. Por quê? Porque ele, nem sendo espírita, ele tinha a mais absoluta convicção da existência da reencarnação. Quando ele dizia que ou não tinha religião ou era de outra religião, é que ele fazia enquete. E sabe, curiosamente, 84% das respostas foram fiéis de dizer acreditam na reencarnação. E aí vem eu, Francisco Gavilan, analisando essa revista aí, e eu disse, não, a questão não foi muito bem colocada, não. A resposta foi boa. As pessoas, alguns falaram por temor, inclusive, da existência de ficar negando a reencarnação. A reencarnação não foi feita, o princípio reencarnatório, a explicação, a causa dessa sucessividade de vidas, ela não foi feita para se acreditar. Ela foi feita, na verdade, para entender-se, para saber, fruto da razão, da comprovação, até mesmo científica, através do estudo de fatos sucessivos ocorridos com criaturas que denotam que foram sucessos ou sucessividade de ocorrência para essa vida aqui. Até mesmo um grande físico quântico vivo, que a gente sugere que leiam num livro chamado A Física da Alma, o professor, doutor, físico quântico, Amit Goswami. Por favor, coloquem lá na internet e vocês vão ver. Nesse livro que ele diz A Física da Alma, ele diz que a reencarnação é o novo paradigma da ciência. E ele explica, não há possibilidade de se saber as consequências daquilo que não é uma evidência de sucessivo de fatos, que não possa estar lá para trás, em outras existências, em outras vidas. Isso, ele diz, isso é de acordo com a racionalidade, com a razão. E por isso é um novo paradigma para evidenciar cientificamente a existência de consequências de vidas anteriores para essa daqui. Quando nós falamos de reencarnação, nós temos que falar do segundo elemento, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito está dentro do princípio científico e filosófico. A todo efeito corresponde uma causa. E o Espiritismo completa. Se essa causa não estiver relacionada com a vida presente, ela só pode estar, como todo efeito corresponde a uma causa, tem que ter uma causa, então, que, no caso, estará em outras vidas, em vidas passadas. É chamadas causas remotas aí. E aí é fácil de a gente entender as consequências de causa desconhecida, que tem uma causa que deve estar lá para trás. Ficar procurando o que causa não é um bom negócio para a criatura.
A meninada usa uma expressão muito clara, isso, a pessoa pira, porque vai descobrir, na verdade, coisas que não são muito legal, não. Nenhum ato nosso, na verdade, nenhuma atitude nossa do passado e presente fica sem resposta da lei natural. E não tem nada a ver com castigo isso, tem a ver com responsabilidade pelas atitudes praticadas por nós lá atrás e atualmente. Não são só os males, não. O bem também. O bem tem consequência. Ele não é uma atitude, ele não é um fato. A prática do bem também gera consequências boas. Quando é feito na lei atual, uma ação benéfica nossa, de fraternidade, de amor, de caridade, ela provoca um bem-estar e um retorno. Isso já não é lei de causa e efeito, é lei de ação e reação. A lei de ação e reação é lei científica. Há uma reação a uma atitude atual, principalmente uma atitude benéfica com relação a outra criatura. O mal também reflete, mas nós estamos falando do bem, na verdade. O modo de a gente reparar, de resgatar esses males do passado, que tem como consequência ações do presente, resultados do presente, é reencarnar. Gente, reencarnar, viver de novo, tá? A existência, a vida, nossa, a vida chamada hominal, por exemplo, a existência que nós estamos, ela é uma benesse, é um benefício, que ela é um instrumento do progresso. Qualquer mal, na verdade, tem que ter um caráter de utilidade. A gente não vivencia uma consequência do passado senão para ser útil, para a gente progredir, para estar no contexto da criação em que tudo, absolutamente tudo, é progresso, tudo é renovação, como nós tratamos no nosso encontro anterior. Nada na criação é inútil, absolutamente nada. Pegando uma só daqueles casos lá, por que uma pessoa, na verdade, se suicida? Porque ela não vê a porta de saída e acha que o suicídio seria uma solução. E sabem o que acontece? Ele não resolve o problema e fica com 2 problemas, porque não soluciona o mal que ele está querendo enfrentar e não consegue a solução, e ainda cria um gravíssimo para ele, porque ele botou termo à vida, e a lei é a do progresso, e ele interrompeu o próprio progresso, e, portanto, vai ficar numa sequência de verdadeiro tratamento espiritual para poder entender o mal que ele provocou para si mesmo. Castigo de Deus? Não. Fruto, consequência das suas próprias ações. Aí vem para uma encarnação renovadora, com hemiplegia, paraplegia, loucura e algumas afecções como mudez, deficiências físicas, para não reparar o mal feito. Ou seja, a reencarnação é uma oportunidade de modificação da criatura. E a lei natural permite, às vezes, que ele venha com um mal gravíssimo para evitar que ele seja reincidente no mal que praticou em outras ocasiões. Portanto, como disse um aluno nosso, novinho lá de infância e juventude, doutor, a grande não falou doutor, falou professor, a grande malandragem, então, é fazer o bem. Eu falei, falou tudo, efetivamente, e isso dá samba. Muita paz a todos nós, até a próxima vez.